Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre um jogador que ficou muito próximo de acertar com vitória, com passagens então no futebol japonês, jogou também muito tempo no Fortaleza. Será que ainda tem alguma chance de ter uma reviravolta nessa história? Vou comentar aqui com vocês. Lembrando que não foi o único jogador que foi especulado do futebol japonês no Vitória para essa temporada, né? Tem um que foi sondado um pouco tempo, acho que um pouco mais de um mês, né, no início do mês de junho. Não teve nenhum avanço nessa história, vou comentar aqui também sobre essas duas situações até aqui. Mas fica bem claro que o Leão tem interesse e deve fechar nessa janela um ponta-direita, e que é uma das principais, né, carências no atual elenco. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Conto aí com a sua ajuda para chegarmos a essa marca no YouTube de 60 mil inscritos. Então, você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, aproveite para deixar seu like, se inscrever, que certamente nos ajuda bastante, beleza? Bom, então eu quero começar falando sobre essa matéria aqui, ó. Falei demais o portal aqui, ó, Permanência Série A 2025, ele falou aqui, ó. O Vitória tinha negociações avançadas com Marcinho, ex-Fortaleza, e atualmente está no Japão. Ele atua pelo Kawasaki Frontale e ele tem 29 anos de idade e é ponta direita. A negociação que estava avançado esbarrou em algumas questões, né? Não sabe dizer se é financeiro ou não, e acabou não avançando. Então, notícia aí que achei interessante trazer para vocês, até porque é um nome que faz sentido de ter essa especulação, tá? Vale destacar também que o Marcinho já está há um tempo lá no futebol japonês, se você for ver, né? Já está aí indo para sua quinta temporada consecutiva, chegou lá em 2021 e jogou então a última temporada com bom desempenho. 26 partidas, 8 gols marcados e mais uma assistência. Lá no Kawasaki ele já teve outras especulações para sair. Ano passado eu lembro que teve especulações no Cruzeiro e no Botafogo, mas a questão na época era o contrato. Até porque, se você for ver, o vínculo anterior dele ia até o final dessa atual temporada. Então, se ele tivesse o interesse de não renovar e assinar um pré-contrato, dependendo, poderia até ser mais fácil de pensar nessa contratação. Ele que tem 1,73m, está aí com seus 29 anos de idade. Eu até tentei ver aqui em relação à parte contratual dele, né, se vinha até o final dessa atual temporada. Acabei não encontrando. A única fonte que eu vi aqui até quando ia o seu contrato foi ainda do ano passado, que mostrava que o vínculo dele então iria até o final de 2025, né? Até o início de 2025, ou seja, em janeiro, fevereiro ele já poderia chegar. A grande questão vai convencer o clube a liberá-lo agora, faltando 6 meses para o contrato, até porque a próxima janela do futebol japonês já abriu, né? Já vai começar uma nova temporada, a 24-25, e aí perderia o jogador. Dependendo, pode ser uma alternativa viável de você assinar um pré-contrato e ter o jogador para o ano que vem. Em fevereiro, no caso, logo no início, né, do campeonato estadual. No ano passado foram também 29 partidas, 5 gols e 4 assistências. Em 2022, com mais 40 jogos, 15 gols e 8 passes. Aqui no Brasil ele foi bem, né, pelo Fortaleza, ajudou o time a subir de divisões e jogar a Série A. 2018, 25 partidas, 3 gols. Em 2019, 23 gols marcados, 23 jogos com mais 3 gols marcados. Aqui também está o mapa de movimentação lá na liga, né, japonesa, que nessa última temporada ele caiu muito mais pelo lado esquerdo, mas não é um problema, até porque ele pode fazer as duas, tanto a ponta esquerda quanto também pela ponta direita, como já fez um papel também no futebol japonês na temporada 21 e no Fortaleza na temporada na Série B com o Rogério Ceni em 2018. Você acha que uma boa opção valeria esse investimento? Dependendo de ter que pagar, né, uma compensação financeira, até por conta do contrato dele, que vai até janeiro de 2025 e pode ser um dos impeditivos. Mas dependendo do pré-contrato, pode ser uma boa. A questão principal o Vitória precisa urgentemente de um ponta agora, né, para a Série A. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado para vocês da Esportiva VIP. Vamos ver aqui o próximo jogo do Vitória na primeira divisão, que vai ser esse compromisso fora de casa contra o Grêmio no próximo dia 21. Então tá aqui, ó, Vitória, então do Vitória pagando 4,40 cada real apostado. Também esse duelo contra o Flamengo em casa, pagando 3,85. Se o Vitória fizer a façanha de vencer os 2 próximos jogos, tá com cotação aqui de 16,94. Vamos colocar então R$3. Se acontecer isso, voltaria a 50, cara. Muito alto mesmo essa cotação. Lembrando, você pode apostar aqui também, ó. Esse jogo fora de casa é complicado, né? Você pode colocar aqui, ó, empate ou fora. Ou seja, se o Vitória empatar ou vencer, vai pagar aqui 1,76. R$50 aqui, por exemplo, voltaria 88 a cada real apostado. Então, para você começar, o link da Esportiva está aqui embaixo na descrição. Você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Você pode começar também a partir de R$1 e tem todos os jogos da Série A, Série B, Série C, início também dos jogos da Olimpíadas.
volta da Champions League, Copa Libertadores, Copa do Brasil, o link está aqui embaixo para vocês. Bom, para terminar aqui com vocês, eu quero falar também de outro nome que tem características parecidas, que foi especulado no Vitória há um pouco mais de um mês, que foi o ponta Ian Matheus. Ele que é mais jovem, tem 25 anos de idade, está atualmente no Yokohama Marinos do Japão, onde terminou, né, a sua temporada. Teve um bom desempenho, se você for ver. Teve o Ian Matheus marcando 5 gols em 28 jogos. Vale destacar que no ano anterior, ele foi muito melhor, no ano passado, 2023, 45 jogos, 9 gols e mais 15 assistências. Ele e o Elber, né, também, que já jogou no futebol baiano, no Vitória, foram os dois melhores jogadores do futebol japonês, um na ponta direita e o outro na ponta esquerda. A grande questão é, ele tem um valor de mercado próximo da casa dos 7 milhões e meio de reais. E aí, o Vitória estaria disposto a fazer um investimento? Vale destacar também que ele já passou, né, na base do Vitória, no time sub-20, na temporada 2018, antes de ser negociado com o Palmeiras. Na época ele passou a sua formação no Palmeiras e rodou por vários times, agora eu mostro aqui para vocês. Lembrando que o contrato dele com o Yokohama é até o final do ano que vem, ou seja, para ele sair mesmo vai ter que ser uma compensação próxima disso. O Transfermarkt, o SofaScore, coloca ele avaliado em 1,5 milhão de euros, ou seja, 7 milhões e meio de reais, dependendo consegue um pouco menos, mas vai ter que pagar 5, 7 milhões para contratar o jogador. Já passou também no Moreirense de Portugal, foi bem, na época lá pelo Moreirense, 9 gols na última temporada em 36 jogos e na anterior 4 gols e mais 4 assistências, ou seja, vivia uma fase bem interessante também no futebol europeu, até ser comprado pelo Yokohama com valor próximo também de 5 milhões e 800 mil reais. No Brasil, apesar dele ter feito toda a base no Palmeiras, não teve chance na equipe principal, jogou depois no Estoril Praia, 13 partidas, 2 gols, e no Sport 2019-2020, 26 jogos, 2 gols e 2 assistências. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer sobre esse atleta, se é uma boa opção ou não, até no mapa de movimento. Bora falar agora quem que é esse centroavante que foi oferecido. Eu vou deixar aqui os créditos para o portal, 45 pontos ou nada. Ele tem acertado algumas especulações lá no Twitter e afirmou que o Wendel Silva, de 23 anos, que atuou no Porto B de Portugal, foi oferecido, né, para o Vitória. Ele até fala aqui dos números do jogador, que eu vou deixar aqui para vocês pelo site O Gol. 23 anos, tem 1,80 m de altura, é destro. Na última temporada pelo Porto B, foi bem, 30 jogos, 18 gols e 8 assistências no decorrer de uma temporada europeia. Vale lembrar que pelo Porto ele chegou a ter uma oportunidade na reta final, uma partida na Liga, mas não teve muito espaço e não deve ser aproveitado na equipe principal. Tem contrato, ainda é longo, não é à toa que ele foi oferecido, mas se chegasse seria por empréstimo, não em definitivo. E aí vale destacar também, ano retrasado teve o mesmo desempenho pelo Porto B, 8 gols, foi pior, né? Esse ano ele fez 18, então foi muito bem na última temporada. Pelo Porto principal, apenas 2 jogos. Já teve uma experiência profissional na segunda divisão de Portugal, que foi aqui, ó, pelo Leixões, em 2021-22, 6 gols em 31 jogos. É revelado pela base do Flamengo, teve ótimo desempenho pela equipe sub-20, por exemplo, em 2019, 10 gols em 52 jogos, e aí teve algumas chances na equipe de cima, mas nada demais. Foram em 2018 2 jogos, em 2019 não entrou em campo, 2020 mais 3 partidas. Então assim, é um jogador que tem uma base muito forte. O Flamengo, naquela época que revelou vários jogadores, Vinícius Júnior, René, Paquetá, e no Porto, né, que é um clube que revela muitos bons jogadores. É aquela coisa, ele é melhor do que o Alejandro, chegaria para ser titular? Não, eu acho que não. Mas para ser um reserva, cara, dependendo, pode ser uma boa, um empréstimo e uma opção de compra baixa. O Cruzeiro mesmo, que é o time que eu torço, fez algo parecido com o jogador do Porto B, que é igualzinho aqui o Wendel Silva, que foi o João Marcelo. Os dois também têm a mesma idade, 23 anos, e aí, né, no caso ele chegou por empréstimo. Todo mundo falou, putz, mas ele jogou profissionalmente, acho que era 4 jogos, pouquíssimo. Mas os números dele no Porto B eram sensacionais. E aí ele chegou, foi reserva, aos poucos foi ganhando espaço. O Cruzeiro ele ganhou a titularidade, jogando muito, comprou ele por 8 milhões e já recebeu uma proposta de 40, né, milhões de reais, que é um zagueiro de 23, 24 anos. Então, dependendo, tem bons jogadores que aí para o Porto, dependendo, não vai ser aproveitado, não é uma boa alternativa. Mas para o Brasil, pode ser uma boa opção. É claro, se chegasse no início do ano, tivesse um projeto um pouco melhor para o jogador, tivesse ali jogos mais fáceis, início de Copa do Nordeste e também de Campeonato Baiano, seria mais fácil. Mas já que não é, então acho que pode ser uma boa opção. Você concorda comigo? Discorda?
deixa a sua opinião aqui embaixo. Na explicação dele dá pra ver que ele atua mais pelo lado direito e quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Vou deixar aqui também outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente do Vitória e estão aparecendo aqui na tela e nos vemos então numa próxima. Valeu, galera!